tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, o nosso clube do coração, o Coringão. E hoje não é só cheio de notícias, não, estamos com um caminhão de notícias do Corinthians atualizadas para você, torcedor do Corinthians, receber aí no conforto de sua casa ou onde você estiver. De antemão, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Fiquem até o final desse vídeo, porque vamos falar sobre reforços confirmados que o Corinthians confirmou. Vamos falar também sobre o mercado da bola. O vídeo hoje está atualizadíssimo e se você quer ficar atualizado, fiquem até o final desse vídeo. Vamos ter as 5 perguntas hoje também dos inscritos, as 5 perguntas mais relevantes. Deixe a sua pergunta aí, não se esqueça que no vídeo de amanhã eu vou respondê-la, não é nos comentários, eu vou responder a sua pergunta no vídeo. Por isso que é importante você deixar a sua pergunta aí, se ela for selecionada eu trago no vídeo de amanhã. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando aí sobre reforço confirmado. Melhor notícia que o Corinthians poderia receber, fiel. Confirmação, confirmado, Matias Rojas vai a campo diante do Curitiba amanhã. E não só o Matias Rojas, como o Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos também. A melhor notícia que nós, corintianos, poderíamos receber foi essa. Vamos enfrentar um São Paulo já reforçado aí com o Rames Rodrigues, com o Lucas Moura. E era essencial o Corinthians se reforçar, até porque nós perdemos o nosso principal jogador, que é o Roger Guedes. Obviamente que o Bruno Maziotti, com sua equipe médica, acelerou o processo para trazer o Matias Rojas de volta a campo. Devemos lembrar também que o jogador deve iniciar a partida no banco de reservas, até porque já tem um bom período que ele não joga, depois que ele sofreu um entorse seguido de trauma na partida diante do Bahia, e desde lá não atuou mais. Antes de se machucar, o jogador fez um jogo espetacular aí, com poucos toques na bola, colocando os nossos jogadores na cara do gol. Matias Rojas, que chegou para ser protagonista desse time, e ganhamos aí um ótimo reforço diante do São Paulo. Chuta com as duas pernas, bate falta, o arremate dele é sensacional, inteligente, serve seus companheiros na cara do gol. Então um reforço importantíssimo que veio a calhar. E não para por aí, porque o Gabriel Moscardo, que estava em uma ascensão, crescendo, jogando bola demais, de apenas 17 anos de idade, fiel. Chegou como se nada tivesse acontecendo. Já chegou chegando. Gabriel Moscardo também deve ganhar alguns minutos de jogo diante do Curitiba. Gabriel Moscardo tinha operado da apendicite e se recuperava da cirurgia. Deve ganhar alguns minutos contra o Curitiba amanhã também. Outro jogador que não podemos esquecer aí é Lucas Veríssimo, que deve fazer a sua estreia e jogar alguns minutos aí também, tá? Então teremos um Corinthians ultra reforçado diante do Curitiba. Não podemos esquecer do nosso gênio e maestro Renato Augusto. Esse foi poupado na partida do Sul-Americana por opção técnica, não tinha nada. Luxemburgo resolveu poupar o seu principal jogador, até para priorizar o Campeonato Brasileiro. Então teremos o nosso gênio aí, o melhor meio ofensivo do Brasil, confirmado para domingo. Não podemos esquecer também, fiel, que é importantíssimo aí, Renato Augusto junto com o Matias Rojas fazendo a parte de meio ofensivo do Corinthians. O Corinthians se torna muito forte. E além da partida contra o Curitiba ser muito importante, porque estamos a 2 pontos acima do primeiro rebaixado, que é o Santos, vale lembrar também que temos um jogo a menos, é verdade, mas 2 pontos atrás do primeiro rebaixado, que é o Santos, é muito pouco. Então o Corinthians tem que ganhar bem. Porém, acredito eu que essa partida contra o Curitiba deve servir como preparação para a semifinal da Copa do Brasil, no segundo jogo, lá no Morumbi. Os jogadores ganhar ritmo, para a gente vencer bem, para chegar lá contra o São Paulo com moral. Então uma partida de grandíssima importância. E eu quero que vocês comentem aí. O que vocês acharam do Matias Rojas, do Gabriel Moscardo, do Renato Augusto? Tudo confirmado para o jogo contra o Curitiba. Vocês acham importante entrarmos com força máxima para mostrar a nossa força?
para se consolidar ali, para ficar aí 11 partidas sem perder? Ou vocês acham que o Corinthians deveria poupar seus principais jogadores já pensando na semifinal da Copa do Brasil? Quero que vocês comentem aí, porque aqui eu respondo todos os comentários de vocês, fiel, sem exceção. Outra novidade importantíssima que eu quero trazer aqui para vocês, fiel, é que o treino do Corinthians antes da partida diante do São Paulo será aberto. Ninguém aqui, eu tenho certeza que se você é corintiano de verdade, ninguém esquece aqui daquele treino aberto em que o Corinthians lotou vários setores da Neoquímica Arena diante de uma final que a gente iria jogar contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Treino no qual surtiu grande efeito e acabamos nos sagramos campeões aí. Ganhamos do Palmeiras lá com desvantagem no placar ainda. O Corinthians conseguiu reverter o placar. Então, o treino aberto é muito importante para a torcida ganhar essa força, para o Corinthians ganhar essa força, para o elenco chegar lá com moral. Então, o Corinthians aí praticamente encerrando suas preparações finais aí para o jogo contra o Curitiba e, consequentemente, contra o São Paulo. Comentem aí, vocês é a favor do treino aberto? Sim ou não? Porque eu quero saber a sua opinião. Que agora vamos falar sobre mercado da bola. Primeiramente, vamos falar sobre venda. Por falar em venda aí, clube, tá, fiel? Importantíssimo aí que eu queria trazer para vocês. O Shakhtar está interessado no Fausto Vera. O clube deve enviar uma proposta aí para o Corinthians analisar. Não sabemos valores, não sabemos nada sobre isso. Só sabemos que há um interesse e que vai surgir a proposta oficial para o volante. A questão é, Corinthians contratou o Fausto Vera a pedido do Vitor Pereira, do Argentinos Júnior. O jogador estava sendo de grande destaque lá. O Corinthians chegou e pagou na bala, quase 30 e poucos milhões de reais. Poucas vezes eu vi o Corinthians realizar contratações assim. O Corinthians geralmente não faz contratações assim no dinheiro. O Corinthians procura jogadores com oportunidade de mercado, jogadores em final de contrato, que saem de graça apenas com uma luva e um bom contrato. Foi assim com o Matias Rojas. Fausto Vera não, o Corinthians foi lá e comprou o jogador na agulha. Apesar de ser jovem, apesar de a gente ver que tem talento, não está vivendo uma grande fase no Corinthians, igual estava jogando no Argentinos Júnior. Então, eu quero saber de vocês. Vocês venderiam o Fausto Vera para o Shakhtar? Ou vocês dariam aí mais 1, 2 anos para o jogador mostrar o seu valor? Acontece que o Corinthians quer continuar vendendo atletas até para bater com o balancete financeiro final em dezembro que o Duílio tem que apresentar. Temos o Murilo aí também que está sendo cobiçado por toda a Europa e agora podemos perder mais um jogador que é o Fausto Vera para o Shakhtar. Vou apurar as informações para vocês sobre valores, tempo de contrato, tudo, quando essa proposta oficial surgir. Porque aqui a minha prioridade é vocês inscritos e nada mais. Assim que apurar, eu trago a notícia aqui para vocês atualizada. Fiel, ainda sobre o mercado da bola, Alex Sanches continua livre no mercado e o Corinthians tem até o dia 15 agora para realizar a contratação do jogador. Caso o Corinthians não realize até o dia 15, ele não poderá atuar mais no Brasileiro. Não significa que o Corinthians não possa contratar, mas poderá jogar apenas em 2024. Mas até o dia 15 agora, hoje é dia 12, o jogador pode ser contratado e atuar. Corintianeiro, tem como contratar com 3 dias? Obviamente que tem. Principalmente um jogador que não tem vínculos empregatícios, um jogador que não tem contrato vigente. O Corinthians pode contratar. A burocracia é super rápida. Aliás, não existe burocracia. É uma forma super rápida de você contratar um jogador quando não está em clube nenhum. Até porque o mercado do Brasil está fechado. Diferentemente, quando o jogador tem contrato, aí fica bem mais difícil. Então, o Alex Sanches continua livre no mercado. Tem propostas de outros clubes. O provável destino do atleta deverá ser o Brasil. E por que estou comentando? Porque foi cogitado o seu nome no Corinthians. Ele foi oferecido ao Corinthians, sim. E recentemente, aí, alguns dias atrás, ele postou uma foto em preto e branco com seu filho nas redes sociais, que deixou a torcida do Corinthians doida aí, fazendo vários comentários. Então, quem sabe Alex Sanches ainda pode pintar. Eu acredito que o Corinthians não deva contratar o Alex Sanches, até porque estamos em final de mandato do Duílio Monteiro Alves. E seguido dessa notícia que o site aí, La Marca da Espanha, trouxe informações que Eden Hazard, que hoje está sem clube,
terá o seu destino, sendo ele o Brasil, que poderá jogar em um grande clube aí do Brasil. Será que o Corinthians pode ser esse clube para trazer esse grande jogador? Até porque para fins de marketing a Hazard tem um nome gigante e cairia bem em qualquer clube. As informações que tenho é que o Botafogo do bilionário John Textor teria interesse em contratar o jogador. Porém, Corinthians é Corinthians. Corinthians é o maior clube do Brasil, 40 milhões de torcedores. E será que o Eden Hazard pode pintar aí no Corinthians? Seria uma boa contratação, apesar dos seus 32 anos de idade. Vamos lembrar que o Hazard estava no Real Madrid, o seu último clube. Seleção da Bélgica, não seria obviamente um salário baixo, mas seria uma aposta, já que esse jornal da Espanha, de grande conceito no cenário esportivo do futebol, trouxe a informação que o destino dele será o Brasil. Então calma aí, se o destino do Hazard é o Brasil, por que não o Corinthians sendo o maior clube do Brasil? Mas não tem nada, fiel. Não tem contratação, não tem especulação, nada. Apenas estou trazendo informações aqui do jornal La Marca, que trouxe a informação que o jogador pode vir para o Brasil. Então a informação é diretamente da Espanha, que o destino dele será o Brasil e não do corintianeiro, tá? Desculpa, fiel. Agora vamos trazer aqui para vocês as 5 perguntas dos inscritos aqui do canal. E a primeira pergunta é do André Ricardo. André Ricardo que pergunta: corintianeiro, você acredita que o Carlos Miguel está merecendo uma chance aí no lugar do Cássio? André, vou ser bem sincero aqui para você, porque eu sou totalmente sincero, mesmo indo contra a opinião da maioria dos corintianos. Eu acredito que o Cássio ainda tem muita lenha para queimar no Corinthians. Não acredito que ele falhou no último gol do Internacional, até porque foi uma falha do Fábio Santos. Ele tentou antecipar um chute cruzado e que bateu nele, o Bruno Henrique acabou fazendo o gol. Não acredito e não vejo como falha do Cássio aquele gol. E acredito que o Cássio, pela sua grandeza, tem muita lenha para queimar ainda no Corinthians. Com certeza o Carlos Miguel virá ser titular no timão e, consequentemente, aí fazer história assim como o Cássio fez, porque ele é um bom goleiro. Mas por enquanto ainda eu prefiro o Cássio na titularidade, até pela sua experiência. A segunda pergunta aqui é do Gabriel Machado, que pergunta: corintianeiro, Corinthians aí com Matias Rojas, Renato Augusto e Gabriel Moscardo se torna um time mais forte? Com certeza, com certeza. Isso aqui não deveria nem ser uma pergunta, e sim uma afirmação. Corinthians aí se torna muito mais forte, muito mais consolidado, com um meio-campo muito mais agressivo com esses 3 jogadores. Gabriel Moscardo, que vem apresentando um bom futebol apesar de jovem. Renato Augusto, que dispensa apresentações. E o Matias Rojas, que chegou para ser protagonista. Deixa o Corinthians muito e muito mais forte. Corintianeiro, tem novidades sobre lateral ou vamos continuar com o Fábio Santos e Bidu? Pergunta do Hernando de Oliveira. Cara, com certeza vamos continuar aí com o Fábio Santos e Bidu. Não temos novidades sobre lateral. Surgiu uma especulação há poucos dias atrás que o Corinthians poderia trazer um contrato aí sem clube, mas ao averiguar com carinho essa informação, não passou apenas de uma especulação ilusória. O Corinthians não deve trazer Matheus Bidu e nem o Fábio Santos para lateral. Não deve trazer nenhum novo lateral. Vamos continuar com o Fábio Santos e Matheus Bidu. E o pior, fiel, vamos continuar com o Fábio Santos como titular, que é o pior de tudo, na minha opinião. Apesar do Bidu ser fraco também, mas o Bidu tem uma recomposição melhor de ataque e de defesa. O Santos não consegue sequer cruzar para a área, cara. Lamentável aí. Contra o São Paulo, se eu fosse o Vanderlei Luxemburgo, entraria no 3-5-2, jogando com 3 zagueiros, porque o Fábio Santos e o Gil tá muito fraco. Fizeram história no passado, sim, mas a gente não deve ser omisso aqui e ficar elogiando os jogadores porque fez história, sendo que não apresentam um bom futebol no momento, tá, fiel? Próxima pergunta aqui é do André também, chama André. André de Oliveira, que pergunta: corintianeiro, Gustavo Mosquito deve voltar ao time ou não? Pode ser substituto pelo Roger Guedes? Cara, obviamente que não. Mosquito, apesar de ser aquele jogador que nos ajudou bastante lá atrás, na época do Vitor Pereira, que é jogador super velocista, jogador que dá uma dinâmica no jogo, jamais poderia ser substituto pelo Roger Guedes. Roger Guedes tem 43 gols, artilheiro da Neoquímica Arena.
artilheiro do Corinthians, jogador super decisivo, cara. Não tem porquê. E o Mosquito ser substituto dele, nem quando estava na fase boa. Agora machucado e voltando aí devagarzinho, também não. Acredito que o Mosquito aí não deve ser o titular. E a última pergunta aqui é do Rômulo de Oliveira também, que pergunta o seguinte: corintianeiro, Corinthians, na minha opinião, deveria entrar com 3 zagueiros. Também acho, Rômulo. Corinthians deveria entrar com o Bruno Mendes no lugar do Fagner. Ô Rômulo, mas aí no caso aqui, se o Corinthians entrar com 3 zagueiros, o Bruno Mendes deveria entrar como zagueiro e o Fagner de ala, você entende? Porque aí a gente não precisa do lateral. O Fagner passa a virar um ala. Aí eu sou a favor do Fagner titular, tá, Rômulo? Então o Corinthians, na minha opinião, corintianeiro, entraria com Bruno Mendes, Lucas Veríssimo e Murilo. Só que como o Luxemburgo não vai fazer isso nunca na vida, porque o Gil tem cadeira cativa, ele deve entrar com Bruno Mendes, Murilo e Gil, tá? E aí o Fagner passa a virar um ala. Eu acho que a melhor tática contra o São Paulo é a 3-5-2. O Corinthians não deve entrar aí no 4-3-3 padrão ou no 4-2-1-2, até porque o nosso sistema defensivo ele é deficitário. Entrar com o Fábio Santos de lateral, com o Fagner de lateral, muita bola nas costas. Eu entraria com 3-5-2, povoava bastante o meio de campo aí, fazia o Fagner virar ala e jogava com 3 zagueiros sólidos aí para marcar esse time de São Paulo e levarmos a classificação aí para final, tá? Então, essas foram as 5 perguntas dos inscritos, fiel. Cara, você tem que deixar sua pergunta. Se eu não respondi sua pergunta aqui, você me desculpa, mas eu seleciono as perguntas com carinho. Deixa a sua pergunta que você acha mais relevante e no vídeo de amanhã eu vou responder aqui. Mas os comentários eu respondo todos, sem exceção, tá, fiel? Então eu espero vocês lá para responder. Quero agradecer demais a sua presença e vai Corinthians!